Opa, tudo bem? Então, a gente está falando um pouquinho sobre banco de dados no WordPress e no vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre, vamos dizer assim, a parte mais conceitual, apesar de não ter sido tão teórica assim, eu não quis entrar muito na teoria do banco de dados. Isso aí você pode, enfim, ter um monte de curso, um monte de conteúdo que você pode aprender um pouquinho mais sobre banco de dados, tá? Mas a ideia dessa sequência de vídeos que eu estou gravando é te dar instruções mais práticas para você criar e gerenciar banco de dados e informações dentro desse banco de dados, tá bom? Então, assim, um dos passos, vamos dizer assim, mais iniciais, até antes de você instalar o WordPress, dependendo de como você vai instalar o WordPress, você vai precisar criar um banco de dados, tá? E aí existem várias formas de você criar esse banco de dados, obviamente. Eu vou te mostrar aqui as principais formas, tá? Que vão estar associadas com o tipo de estrutura que você está utilizando. Então, por exemplo, se você está utilizando a tua hospedagem web, tá? Um servidor tipo HostGator, ou sei lá, qualquer um outro que ofereça suporte a banco de dados, né? No caso, a maioria deles oferece. Você provavelmente vai usar um assistente, tá? De banco de dados, de criação de banco de dados, a não ser que você instale o WordPress com aquelas ferramentas que a gente costuma chamar de ferramentas one-click, né? Ferramentas de um clique, ou gerenciadores de instalações de WordPress, por exemplo, o Toolkit, o Quick Install e outros que você, os Softaculous, né? Enfim, que você utiliza para criar o banco de dados já automaticamente assim que você estiver fazendo a instalação do WordPress. Tá? Então, vou considerar que você esteja instalando de uma forma mais manual o WordPress e precisa criar o banco de dados. Mas obviamente essas informações vão servir também caso você queira criar um segundo banco de dados, e até a gente vai ver nessa sequência de vídeos como utilizar um outro banco de dados além do banco de dados do teu site, do WordPress que você tem instalado, caso você queira gerir outras informações e aí você não quer colocar junto, ou você já tem um banco de dados de um outro sistema, mas você quer puxar essas informações para dentro do seu site WordPress, tá? Então a gente vai ver como fazer isso, e isso é bem simples, bem tranquilo de fazer com o WordPress. Então bora ver como é que a gente cria essas tabelas aí utilizando os principais caminhos? Bora lá então para a tela do meu computador. Então eu estou aqui no cPanel, tá bom? O cPanel. Então eu estou aqui no cPanel. O cPanel é um painel de controle, tá bom? Uma interface que está integrada aí na maior parte dos servidores de hospedagem, principalmente os servidores de hospedagem compartilhada. Então, a maioria que você utiliza aí, você encontra no mercado, você vai ter o cPanel. Se for vamos dizer assim, a plataforma Linux, tá? Que geralmente é a plataforma que a gente utiliza para fazer a instalação do WordPress. Geralmente a gente utiliza Linux, tá? Se você estiver usando uma estrutura Windows, provavelmente você vai ter um painel chamado Plesk, tá bom? Então, enfim, se você for lá e contratar alguma hospedagem, normalmente vai ser Linux e vai ser o cPanel lá instalado. E aí aqui você tem uma guia de banco de dados, tá bom? E aí você tem o PHP MyAdmin, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele também, tá? Depois a gente tem aqui os bancos de dados MySQL. Então quando eu clico aqui eu vejo todos os bancos de dados, eu vejo os usuários associados a esses bancos de dados que têm permissão de acesso, tá bom? Eu tenho um assistente e tenho a possibilidade de fazer uma gestão remota, beleza? O que é essa gestão remota? Se você está consultando esse banco de dados fora do próprio servidor, ou seja, vamos dizer que você tem dois servidores de hospedagem, tá? Num você tem o teu WordPress instalado, mas o banco de dados que você quer consultar está no outro, você vai precisar dar esse acesso aqui, tá bom? Você vai ter que permitir esse acesso para que você possa se conectar a esse banco e fazer gestão dos dados nele, beleza? Então vamos ver como que a gente cria um banco de dados, que isso é o processo mais básico, digamos assim, tá bom? Então nesse primeiro caso a gente está num servidor
Web, tá bom? E aí a gente vai utilizar aqui o assistente para facilitar um pouco. A gente pode criar aqui dentro manualmente? Pode, tranquilamente, é muito fácil também. Mas o assistente facilita ainda mais, tá bom? Então eu vou abrir aqui um bloco de notas que a gente vai utilizar também para salvar essas informações, tá bom? A primeira coisa aqui é definir um nome para esse banco de dados. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, teste e vou colocar aqui, por exemplo, o mês é agosto 2021, tá? Eu vou colocar assim, vou botar um underline aqui para separar, beleza? Você dá o nome que você quiser, tranquilamente. Vou clicar aqui na próxima etapa e a gente vai definir basicamente um nome de usuário que vai ter acesso, a permissão para acessar esse banco de dados. A gente vai definir uma senha também. Então, vou colocar aqui, por exemplo, ADM teste, tá bom? Você coloca o nome que você quiser. Se você quiser colocar teu nome, eu só não recomendo você colocar uma coisa muito facinha aqui, tipo root, root é assim, né? Root, que geralmente é o padrão aí de alguns bancos de dados, né? Você trabalha com banco de dados. Nem colocar admin, né? Admin, administrador, administrator, alguma coisa assim, tá? Então coloca, sei lá, ADM, o seu nome, ou bota um nome aleatório, enfim, tá? Por questão de segurança mesmo. Você tem 26 caracteres no máximo aqui que você consegue colocar, beleza? Eu gosto de usar o gerenciador de senhas, tá? Então, depois que você gerar a tua senha aqui, você pode ir clicando aqui nesse botão, tá? Ah, gerei a senha que eu gostaria de utilizar. Beleza, copia ela, tá? Vou clicar aqui, ó, copiar. Vou clicar aqui que eu copiei a senha para um local seguro e vou clicar em usar senha. Ele vai dar aqui que é muito forte, né, já que ele está fazendo essa sugestão. E eu vou já digitar aqui, ó, senha, e vou colar essa senha aqui para que essa senha esteja guardada. E esse bloco de notas você vai usar para poder salvar essas informações do banco de dados aí, caso você precise, beleza? Então, feito isso, a gente vai clicar aqui em criar usuário. E beleza, agora que a gente já criou esse usuário, eu vou copiar essas informações aqui também, ó, usuário e banco de dados, e vou colocar aqui no meu bloco de notas para salvar essa informação, beleza? Isso é importante você ter salvo. E aí, qual é a questão aqui? É você definir os privilégios. Isso é legal porque dependendo da situação, vamos supor que você trabalha em equipe e aí você quer dar um acesso para a pessoa apenas criar coisas, ele não pode alterar, ele não pode apagar, enfim. Então você vai marcar aqui, por exemplo, create, tá? Aí, ó, não marca o delete, não marca o alter, nem nada disso aqui. Então ele só vai poder fazer a criação a inserção de informações, beleza? Então basicamente é isso. Mas nesse caso aqui eu quero dar todos os privilégios. Então eu clico aqui, clico em fazer alteração e beleza, a gente já criou um banco de dados, a gente já fez aqui a inclusão de um usuário com permissão total para gerir esse banco de dados. Então, cara, muito fácil criar esse banco de dados, tá? Então, isso em se tratando de um servidor web. Se você estiver utilizando, por exemplo, no nosso caso aqui, como eu falei no vídeo anterior, a gente está usando o XAMPP, tá bom? E para o XAMPP, a gente utiliza o PHP-MyAdmin, tá bom? Então, vou abrir aqui o PHP-MyAdmin em outra janela. E aqui no meu PHP-MyAdmin, eu já tenho um monte de banco de dados aqui, mas eu quero criar mais um banco de dados, tá bom? Então, eu vou vir aqui em banco de dados e aqui, ó, eu tenho, ó, criar base de dados. E aí eu vou dar um nome aqui, vamos supor, aqui eu tenho já um teste, ó, vou botar aqui um teste, vou botar assim, eu vou botar um underline e vou botar 08/2021, beleza? Aqui eu deixo o padrão, que é esse UTF-8, que isso é o char7 ou o encode, ou o sistema de codificação de texto, então ele vai aceitar a acentuação, esse tipo de coisa, tá? Aqui tem um montão, mas geralmente você deixa isso aqui no padrão.
e clique em criar. Simples assim, a base de dados já foi criada, ele já seleciona. E como eu tinha um banco de dados com o mesmo prefixo, digamos assim, as mesmas iniciais, ele já separou numa pastinha aqui, como se fosse uma pastinha, né, para facilitar, para agrupar isso, beleza? Em se tratando do localhost, do XAMPP ou de qualquer sistema que você esteja utilizando aí, geralmente a gente utiliza o padrão da instalação. Então, o padrão da instalação para usuário é root e geralmente não tem senha. Se você quiser criar novos usuários, você pode fazer isso, tá bom? Você pode ir lá nas configurações e criar outros usuários, você pode definir uma senha, mas eu não vou fazer nada disso aqui no localhost. Eu basicamente, já que eu estou num ambiente local teoricamente seguro, eu não preciso me preocupar muito com essa questão de usuários e permissões. Então, dessa forma eu criei o meu banco de dados aqui facilmente, beleza? Se por acaso você está usando um sistema aí no Windows que de repente você instalou o MySQL direto, tá? Se você quiser instalar só o banco de dados de MySQL, não quero usar o XAMPP, eu quero criar só um banco de dados lá, enfim, para fazer algum tipo de operação, você pode vir aqui em MySQL, e aí você pode vir aqui em Downloads, tá? Ele tem várias e várias versões aqui que você pode instalar, tá? Tem versões inclusive pagas, mas você quer instalar essa aqui embaixo bem discreta, tá? A versão Community. Então você vai clicar aqui, e aí você tem aqui, ó, MySQL Installer for Windows. Então essa é a versão aqui que geralmente eu recomendo você fazer o download aqui, baixar, enfim. E aí ele vai te dar aqui, né, essas duas, vamos dizer assim, essas duas versões aqui para você baixar, tá? Aqui você pode selecionar seu sistema operacional. Mas você vai ver que tem aqui um instalador, tem 2.4 e outro tem 450. Eu geralmente baixo esse daqui, tá? Que é o maior. E aí você vai proceder com a instalação. Não vou te ensinar a instalar o MySQL aqui, porque eu já tenho, sei lá, uns 3 MySQL instalados aqui para testes e para outras coisas que eu faço. Mas você pode pegar como instalar o MySQL no Windows, alguma coisa assim, você vai achar um monte de tutorial lá no YouTube ou no Google, tá bom? Mas basicamente, digamos que você foi lá, instalou e tal. Normalmente você não vai ter o PHPMyAdmin, tá bom? Você também pode instalar o PHPMyAdmin. Se você instalar um sistema como o XAMPP, como o AMP, como, sei lá, tantos outros que tem aí, ele já vai vir com o MySQL instalado. Mas digamos que você instalou só o banco de dados. Aí, em alguns casos, a gente faz a gestão desse banco de dados via linha de comando. Eu não recomendo você utilizar isso, tá bom? Mas você poderia vir aqui, esse é o prompt de comando, tá? Você digita lá no iniciar CMD ou prompt, aí você vai ter aquela caixinha, um quadradinho pretinho ali, um íconezinho que você clica e vai abrir essa janelinha. Aí basicamente você teria que se conectar nesse banco de dados, aí você digitar aqui, ó, MySQL, você vai dar um espaço aqui, aí nesse caso eu vou botar root e vou botar aqui o hífen também, P. E aí ele vai fazer o que? Vai pedir a minha senha. Lembra que eu falei que o padrão é não ter senha. Então só vou dar um Enter aqui. Pronto, estou conectado no meu MariaDB. Tá bom? Que é o meu MySQL. E aí eu posso fazer vários comandos aqui. E aí você pode também pesquisar comandos para MySQL. Tá bom? Comandos básicos, enfim. Mas só para você ter ideia, eu poderia vir aqui e criar um banco de dados. Ó, aqui eu tenho teste, tenho o teste underline 08 2021. Eu poderia vir aqui, ó, create database, e eu dou o nome aqui, por exemplo, teste, né, underline 08 2021. Vou botar aqui 2, tá? Vou dar um enter. Oh, perdão, esqueci o ponto e vírgula. Sempre tem que botar o ponto e vírgula. Ó, e aí ele diz que já foi afetado, né? Uma linha afetada. Então, se eu clicar aqui para atualizar, ó, eu já tenho o meu segundo banco de dados aqui. É bem simples, tá? Tanto um quanto o outro não tem nenhuma tabela. A gente está clicando aqui, tu tá vendo aqui, ó, estrutura, e tem a opção de criar tabela. E aí eu vou te mostrar
como que a gente poderia criar essas tabelas, tá bom? Isso aqui vale para tudo, tá? Até para o servidor web, depois que a gente criar aqui, se você tem um cPanel, você com certeza tem o PHP MyAdmin aqui, então você pode digitar aqui na busca, ó, PHP My, já vai ter aqui o PHP MyAdmin, você vai clicar, vai abrir uma interfacezinha muito parecida com essa, pode ter uma leve alteração, pode ter o logo aqui da empresa de que te presta o serviço de hospedagem, enfim, tá? Isso aqui bem simples, beleza? Mas basicamente é isso aqui, vai mostrar aqui a estrutura do banco de dados com as tabelas aqui. Quando você clica, tá? Você pode clicar ou no íconezinho aqui, ó, que são, você tem um tipo de visualização de estrutura, ou quando você clica, aqui no caso você vê os dados e quando você clica no nome aqui, ó, tá ali, estrutura, então eu consigo ver os dados, tá bom? Então dessa forma a gente tem aqui uma criação facilitada de banco de dados, beleza? E aí qual é o próximo passo? Agora que eu tenho o meu banco de dados, eu poderia criar tabelas. No caso do WordPress, ele já tem essas tabelas, tá? Se você instalou o WordPress e ficou na dúvida sobre aonde ele está instalado, qual é o nome do banco de dados, bem, eu acredito que quando você instala só vai ter um banco de dados lá, tá bom? Mas se caso você ficar na dúvida, você pode ir aqui no WordPress, na tua instalação, seja aqui, tá no servidor web e eu não sei qual é o banco de dados, tá? Se você tiver no servidor web, você pode usar o gerenciador de arquivos. E aí, quando você usar o gerenciador de arquivos, você vai aí na raiz do teu site, deixa eu ver aqui se tem algum, tem, ó. Aí você vai abrir esse arquivo aqui, ó, wp-config.php. Lá estão os seus dados de banco de dados, tá? Eu vou abrir aqui localmente para você ver. Vou até abrir com um bloco de notas aqui, ó, só para a gente ter uma... Na verdade, eu vou abrir essa pasta toda aqui com o Visual Studio Code, que a gente vai até fazer mais coisas depois, tá? Então, eu vou clicar aqui, abrir com Code. Ele vai abrir para mim, vai perguntar se eu confio no editor. Vou botar aqui sim. Aí ele já abriu aqui para mim os arquivos, beleza? Eu vou clicar aqui, ó, no wp-config e aqui embaixo ele tem, ó, define, que é uma definição que aqui eu dou um nome para minha define, para minha definição e coloco um valor. Nesse caso aqui eu criei como se fosse uma variável do PHP, tá? Que é a db_name, que vai conter o que? O nome do banco de dados, como está escrito aqui. Então, o meu banco de dados se chama WordPress. Então, nesse caso, eu poderia aqui no PHP MyAdmin, procuro aqui e encontro, opa, é esse WordPress aqui. Então, quando eu clico aqui, ele vai fazer o quê? Vai me mostrar a estrutura desse meu banco de dados. Então, ele tem, ó, as tabelinhas aqui, incluindo algumas tabelinhas que eu adicionei aqui depois por causa de alguns plugins, enfim, tá bom? Mas estão aqui as tabelas e eu posso clicar tanto aqui no nome das tabelas para ver a estrutura da tabela, no caso aqui, tá? Nesse íconezinho, e aqui eu vejo os valores. Então, por exemplo, se eu quiser ver os posts que eu tenho, eu clico aqui no nome da tabela e aqui, ó, eu tenho todos os meus posts aqui, ó. Beleza? Essas informações aparecem assim, que são os meus posts, tá bom? Aqui tem os títulos, ó, Olá Mundo, página de exemplo, política de privacidade. E se eu clicar aqui nesse íconezinho, eu vejo a estrutura, ou seja, quais são os campos, tipos de campos que eu tenho nessa tabela. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a post date. Esse post date, ele é do tipo date time, ou seja, é um campo de data e hora, tá bom? Aqui, ó, o valor dele nulo não é nulo, ou seja, não pode ser nulo, então quer dizer que ele é obrigado a colocar um valor ali, e ele tem um padrão definido que ele bota tudo zero aqui. Basicamente é isso, tá bom? Então vamos voltar aqui ao nosso banco de dados, e aí
digamos que você queira criar uma tabela lá dentro, tá? Se você vai criar uma tabela para usar dentro do WordPress e você vai criar essa tabela manualmente, eu recomendo você seguir utilizando o prefixo das tabelas. Então, o prefixo você vai reparar, por exemplo, que esse aqui tem o WP underline e tem um nome da tabela. Ah, eu não sei como é que é esse prefixo. Não tem problema, você vai lá naquele arquivo de configuração de novo, vai lá embaixo e vai ter aqui, ó, table prefix, tá bom? E aí você vai ter aqui que é o WP underline. Na verdade, eu nem recomendo, quando você estiver instalando o WordPress, se perguntar o prefixo da tabela, altera isso aqui, tá? Bota WP123, WP21, WP alguma coisa e bota o underline. Nunca deixa o padrão aqui, também é uma medida de segurança, beleza? Então siga sempre esse padrão. E aí eu vou criar uma tabelinha aqui, digamos que a gente cria uma tabela, estou usando aqui o 08-2021, eu vou criar uma tabela aqui, ó, WP, vamos dizer que se fosse o mesmo, tá? Eu botaria aqui o prefixo. Ah, não é o mesmo, é outro banco de dados. Então não precisa do prefixo, você pode colocar direto. Como a gente não está trabalhando aqui, nesse caso, dentro da nossa instalação do WordPress, é um outro banco de dados, eu vou só escrever aqui, por exemplo, produtos, tá bom? Então vou criar essa tabela produtos e aí ele vai me perguntar o número de colunas. O que é o número de colunas? São o número de campos, de valores que eu quero colocar dentro dessa tabela, tá? Deixa eu explicar melhor. Digamos que eu preciso de um identificador, geralmente é assim, a gente coloca o que a gente chama de ID, tá? Então, cada produto vai ter um identificador serial, então eu vou cadastrar o primeiro, vai entrar lá número 1, primeiro produto, né? O segundo produto vai ter número 2, ele vai ser auto-incrementado, beleza? A gente vai ver isso na criação da estrutura ali. Então eu preciso de um ID, preciso do nome do produto, preciso da descrição e preciso do preço. Vamos dizer que eu preciso desse. Ah, preciso também de um campo para colocar a foto do produto, beleza? Então 5 campos seria suficiente. Claro que eu posso botar mais informações ali, mas vamos dizer que essas 5 seriam obrigatórias. Então eu vou colocar 5 aqui e vou clicar em executar. E agora ele montou aqui para mim essa coisa que parece confusa no primeiro momento, mas a gente vai usar bem pouco disso aqui, tá? Então basicamente aqui, ó, é a coluna, ou seja, são os nomes dos campos. Então lembra que a gente tem um ID, esse ID eu vou usar do tipo int mesmo, mas eu poderia usar o big int, igual o WordPress utiliza, tá bom? Mas eu acho que o int é suficiente. E o tamanho, qual a quantidade de caracteres pode ter ali, que tamanho desse número? Eu acho que 10 é suficiente, tá bom? A gente vai ter aqui o nome do produto, a gente vai ter a descrição do produto, a gente vai ter também o preço e vai ter a imagem, tá? Pode ser uma foto, pode ser uma imagem, depende do produto. Se for um e-book, por exemplo, pode ser a capinha do e-book, tá? O nome, eu vou digitar um texto, então lembra que o padrão a gente usar aqui, ó, geralmente a gente usa esses primeiros aqui, ó, é o varchar, tá bom? E qual o tamanho desse campo? Ah, sei lá, ele pode ter 200 caracteres, ah, vou ter nomes muito grandes, aí você pode botar um pouco mais aqui, se for muito grande mesmo, aí você não utiliza varchar, usa o text, tá bom? Até uns 200, 250 você usa o varchar. A descrição já é um texto grande, muito grande, então vou usar text. Aí eu não preciso definir a quantidade, não preciso definir o tamanho. O preço, a gente já geralmente usa o do tipo float. Float, ele me dá um campo decimal. Então, nesse caso, ele pode ter aqui, vamos botar aí, supor, o preço, né? Meu preço pode ter talvez uns 5 dígitos. E quantas casas decimais, né? Geralmente no real a gente trabalha com 2 casas decimais, então vai ser 5,2. Então 5 dígitos, tá? São produtos até na sequência aí dos 10 mil reais, por exemplo, até 99 mil, né? Seria o máximo. Depois de 100 mil já seriam 6 dígitos, tá? Então depende do produto que você esteja vendendo. Ah, só trabalho com produto baratinho, são e-books de 20 reais, 30 reais. Você poderia botar aqui 2, tá? Ou 3, enfim, bota aí uns 5. Ah, não, eu quero ter a garantia que eu posso botar qualquer coisa. Ah, então bota logo uns 10. Tanto faz, tá bom?
A imagem, geralmente a imagem é um varchar e a gente bota aqui uns 250, tá? Que é a URL da imagem, que a gente pode colocar aqui. O que mais que eu geralmente faço aqui? Claro que você pode definir outras coisas, tá? Mas eu venho aqui e marco que o ID, eu quero que ele tenha esse AI aqui, ó. Esse AI é o auto-incremento, tá? Então ele vai ser auto-incrementado. E quando eu faço isso, ele já marcou aqui que o índice é primária, ou seja, ele definiu esse campo como uma chave primária. Essa chave primária ela é única, ela não pode se repetir, enfim, ela tem algumas condições, tá bom? Mas você viu que é automática. Os outros campos, nada eu preciso definir nesse primeiro momento, tá bom? Depois disso eu vou vir aqui, eu posso clicar aqui no pré-visualizar SQL, eu vou fazer isso só para você ver uma coisinha que a gente vai ver daqui a pouco, ó. Mas aqui já tá o meu códigozinho, eu vou copiar esse código, beleza? Vou fechar aqui e vou abrir meu bloco de notas. Vou colar ele aqui, belezinha? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar em guardar. Eu preciso pré-visualizar? Não, não precisa. É que eu vou te mostrar uma outra coisa depois e aí eu já vou aproveitar ali para a gente ganhar tempo, beleza? Depois de definir aqui do jeito que eu falei, a gente vai clicar em guardar. Novamente, se você quer aprofundar, ter mais detalhes, aí você vai fazer uma pesquisazinha, tá bom? Isso aqui é uma coisa bem prática para você já executar a maioria dos projetos, beleza? A maioria dos projetos que eu desenvolvo é bem simples assim, a gente usa o PHP-MyAdmin e faz isso bem rápido, beleza? A gente pode também, lembra aquele comando que eu copiei? Eu posso clicar aqui nesse SQL, colo aquele comando aqui e ele automaticamente cria para mim essa tabela via comando SQL, que os comandos que a gente roda no banco de dados são chamados de SQL, beleza? Então a gente tem aqui a nossa estrutura, o ID entrou essa chavinha aqui, tá bom? Que é a chave primária, ele é do tipo inteiro, aceita 10 caracteres, ele não é nulo, nenhum desses campos pode ser nulo, tá bom? São campos obrigatórios, portanto, e esse campo ID, ele tem um alto incremento, então eu não preciso fornecer ele quando eu for fazer uma inserção, porque ele vai adicionando automaticamente, beleza? Se eu, por exemplo, digitei um nome errado aqui, em vez de digitar nome, eu digitei, sei lá, non, esqueci do E. Clica aqui em muda, e aí você vai vir aqui, digamos que fosse non. Vou ver que nome. Vou mudar esse, em vez de ser varchar, vai ser text. Não tem problema, muda aqui, feito isso, vai clicar em guardar, beleza? Você vai voltar para aquela tela lá. A gente tem aqui, na verdade, uma tabela vazia, não tem nenhum dado, nenhuma informação nessa tabela ainda. Beleza? A gente vai ver isso, como fazer essa inserção. Mas aí, da mesma forma que você tem essas ações para modificação aqui, para edição, que você pode selecionar mais de um aqui também, e com os selecionados você pode pesquisar, pode mudar, eliminar, pode definir como uma chave, como um valor único. Então, por exemplo, eu quero que esse nome seja único. Vou marcar aqui, então ele não vai poder se repetir, tá bom? Mas pode ser que eu tenha dois produtos com o mesmo nome, né? Enfim. E outras coisinhas mais aqui. Feito isso, a gente já tem nossa tabelinha de produtos criado, beleza? E agora, digamos que eu quisesse criar uma tabela aqui, ó, no meu banco de dados utilizando linha de comando, por exemplo. Dificilmente você vai usar isso, mas você poderia voltar aqui e a gente tem um comando aqui, por exemplo, ó, show databases, tá? Esse comando você vê todos os bancos de dados que você tem ali no teu servidor, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, a gente quer utilizar esse aqui, ó. Então, eu posso copiar o nome dele e aí eu vou dar aqui um use e colar o nome dele aqui, ó. Cliquei nisso, aí ele já tá ali, ó. Database changes, ou seja, ele foi mudado ali. E aí eu posso vir aqui, por exemplo, ó, show tables. Opa, ponto e vírgula. Você vai ver que ele está aqui, ó, empty, vazio, ele não tem. Mas lembra daquele comando SQL que a gente copiou? A gente pode
não só criar comandos SQL diretamente aqui, digitar, eu posso gerar fora aqui também, copiar esse comando e colar aqui, ó. Vou clicar aqui, você vai ver que, ó, não tem, ó, nenhuma tabela encontrada. Agora eu vou colar aqui, eu só cliquei com o botão direito do mouse, ele já colou e eu vou dar um Enter. Ó, opa. Ah, tá, porque ali, ó, ele passou o nome do banco de dados. Então aqui, ó, ele passou o nome do banco de dados, ponto, nome da tabela. Eu não preciso do nome do banco de dados, senão ele vai tentar criar lá naquele banco de dados, tá bom? Então, vou só selecionar isso aqui, copiar e vou colar com o botão direito aqui, ó. Novamente, vou dar um Enter. Beleza? Olha lá, ó. Carry OK, ou seja, quando eu executo um comando ele chama de carry. E aí, ó, 0 linhas afetadas e tal, posso clicar aqui. E agora a gente vai ter a nossa tabelinha de produtos, bem simples, tá? Ah, eu quero digitar o comando, não tem problema, você digita aqui create, né? Geralmente a gente bota letra maiúscula assim, vou apagar aqui, ó, create, beleza? A gente vai botar create table, tá? Da mesma forma que a gente poderia criar um banco de dados, a gente viu antes, né? Create database, tá? Para criar a tabela a gente usa create table e dá o nome da tabela. Então, digamos que eu quero aquele table, vou dar o nome da tabela, que é clientes, vou abrir aqui um parêntese e aí eu vou botar meu primeiro campo aqui, tá? Qual vai ser o meu primeiro campo? Por exemplo, o ID. Lembra do ID? Então, esse ID vai ser not null, que é não nulo, ou seja, ele precisa ter um valor, e eu vou botar auto underline increment, beleza? Vou dar uma vírgula aqui. Aqui faltou, na verdade, o tipo de campo, então vai ser do tipo int, e eu vou botar aqui 10, beleza? Vou dar um enter aqui, vou colocar, por exemplo, o nome do cliente, que vai ser do tipo varchar e vai ter 200 caracteres, pode ser só isso. Vou dar aqui também o e-mail, que vai ser varchar, e eu vou botar 200 também, beleza? E aqui eu vou botar um primary, que vai ser minha chave primária, e entre parênteses eu vou botar o ID, tá? Vou botar um ponto e vírgula aqui, vou dar um enter. Na verdade é primary key, então vou... Tá, vamos lá. Tô botando a setinha para cima, tá? Então vai ser isso aqui, o int tá tudo certo, o nome tá certo, o e-mail tá certo e aqui primary key, tá? A chave primária, vamos separar aqui, vou fechar o meu parêntese que a gente abriu aqui em cima e vou botar ponto e vírgula. Agora sim. Beleza? E aí, ó, a gente está naquele banco de dados, eu vou clicar aqui para fazer a consultinha, ó. E a gente agora tem a nossa tabela de clientes, tá bom? Se você quiser ver a estrutura, clica aqui e você, na verdade, aquilo vai ver os dados, né? Se você quiser ver a estrutura, você precisa clicar aqui em estrutura, beleza? Aí você vai ver aqui ID, nome e e-mail. Se eu quiser vir a linha de comando, eu posso vir aqui, por exemplo, né? Posso ver quais tabelas que tem no meu banco de dados usando um show tables. E aí tem lá clientes e produtos. E eu posso, por exemplo, ver como está a minha tabela, por exemplo, de clientes. E aí isso a gente usa um describe, tá? E o nome da tabela, no caso, clientes. E ele vai dizer lá que eu tenho o ID, que é do tipo int, tá? Não nulo. A chave primária, ele é auto-incrementado, beleza? Então, basicamente, a gente viu como criar banco de dados, como criar tabela, isso é bem fácil. E nos próximos vídeos a gente já vai começar a ver como é a operação, como fazer operações nesses bancos de dados e nessas tabelas, beleza? Então, bora para o próximo vídeo.